Minha mãe queria ser a madrasta perfeita para seu enteado e por isso manipulou minha comida no meu aniversário para me dar uma lição, mas agora meu padrasto e meu pai viram um vídeo, e a situação está ficando feia para ela. Minha mãe nunca se deu bem com outras mulheres, se é que você me entende. Ela nunca escondeu sua decepção por ter me dado à luz, admitindo abertamente a todos até mesmo na minha frente que sempre quis um menino. O fato de ter acabado com uma filha parecia uma espécie de reviravolta infeliz do destino. Ela dizia às amigas que estava presa a mim para sempre, o que era incrivelmente doloroso de ouvir, parecia uma rejeição à minha própria existência, uma invalidação de quem eu era simplesmente por causa do meu gênero. Desde cedo também notei uma diferença marcante na forma como minha mãe me tratava em comparação com meus primos, enquanto os cobria de elogios e afetos sempre que os encontrávamos, eu sempre recebia uma atitude mais fria e crítica. Ela também me repreendia se eu agisse de forma feminina demais, segundo ela. Me proibiu de comprar qualquer coisa rosa pois achava que era feminino demais e eu precisava parar de agir como outras meninas. Também fui proibida de usar saias ou vestidos. Ela me vestia como um menino por muito tempo e só me permitia brincar com carros e caminhões de brinquedo. Também não podia ter cabelo comprido pois ela achava que era difícil de cuidar e sempre me fazia cortar o cabelo bem curto. Honestamente, nunca entendi sua obsessão com gênero. Por que importava tanto se eu era menina ou menino? Por que ela não podia ver além disso e me apreciar por quem eu era? Quando criança esses pensamentos me atormentavam. Comecei a questionar meu valor e se algum dia poderia corresponder às suas expectativas. Como se isso não bastasse, ela também tinha um desprezo particular por outras mulheres em nossas vidas, o que a levava a fazer críticas e fofocas sobre elas. Se uma colega de trabalho fosse promovida, ela reclamava com meu pai e comigo, insinuando que a mulher devia ter dormido com alguém para conseguir a promoção. Essa era sua suposição automática, sua explicação imediata para o sucesso de qualquer mulher no trabalho. A ideia de que uma mulher pudesse alcançar algo por meio de trabalho duro e mérito lhe parecia estranha. Era como se aos seus olhos as mulheres só pudessem progredir comprometendo sua integridade. Se um colega de classe recebesse mais atenção de um professor, minha mãe rapidamente concluía que a mãe da criança devia ter tido um caso com o professor e por isso a criança estava recebendo tratamento especial. Não só tudo isso era estranho para mim ouvir quando criança, mas essa atitude dela foi uma presença constante em minha vida, moldando grande parte da minha infância e como eu me via e aos outros. Como você pode imaginar, os comentários da minha mãe dificultaram que eu formasse relacionamentos saudáveis com outras mulheres. Seus constantes ataques a outras mulheres criaram uma atmosfera em que eu sentia que era quase errado admirar ou me aproximar de qualquer mulher. A ideia de que as mulheres sempre competiam entre si estava sempre presente. Se eu fizesse amizade com alguma menina, minha mãe me lembrava constantemente que era melhor ser amiga de meninos, que eles eram sempre mais prestativos. Por isso, por muito tempo só tive amigos homens na escola pois tinha medo de fazer amizade com uma menina e ser apunhalada pelas costas. Como se todas essas coisas não fossem suficientes. Quando eu estava no ensino médio, meu pai confessou à minha mãe que queria o divórcio. Isso foi bastante inesperado, já que sempre pensei que meus pais estavam bem. No entanto, descobriu-se que ele estava tendo um caso com uma de suas colegas de trabalho. Minha mãe, devastada e furiosa, fez as malas e me levou para morar em um hotel. O que se seguiu foi uma desagradável batalha de divórcio entre os dois. A raiva da minha mãe em relação ao meu pai era intensa e consumia tudo. Ela constantemente me usava como um peão em sua batalha contra ele. Eu me tornei uma ferramenta para que ela o superasse, para infligir dor e fazer valer seu domínio. Cada vez que eu expressava o desejo de passar tempo com meu pai durante a separação, ela se enfurecia comigo, gritando e me acusando de escolhê-lo em vez dela. Aquele homem que nos traiu ou nos enganou. Você nem deveria estar em contato com ele. A ideia de que eu pudesse querer ou precisar de um relacionamento com meu pai era incompreensível para ela. Aos seus olhos, manter qualquer conexão com ele era uma traição direta a ela e a todo o sofrimento que ela havia passado. Cada vez que eu tentava dizer a ela que precisava de ambos os pais e que não podia simplesmente tirar meu pai da minha vida, sua resposta era cheia de veneno. Ela me acusava de tentar apunhalá-la pelas costas, de ser desleal. Você deveria se envergonhar. Você é igual a todas as outras mulheres. Dizia ela. Eu fiz o possível para entender sua perspectiva, mas também sentia muita falta do meu pai. Ele sempre foi um bom pai para mim, independentemente de seu relacionamento com minha mãe. Quando meu pai e eu nos encontrávamos, ao contrário da minha mãe, ele nunca dizia uma palavra contra ela. Quando descobriu que minha mãe havia me contado sobre o caso, ele imediatamente se desculpou e assumiu toda a responsabilidade por suas ações. Explicou que estava profundamente infeliz em seu casamento e que se apaixonar por sua colega de trabalho havia sido inesperado. Apesar disso, enfatizou várias vezes que trair minha mãe foi um grave erro e me garantiu que quando eu crescesse estaria aberto a responder qualquer pergunta que eu pudesse ter sobre o que aconteceu. Navegar pelo divórcio dos meus pais como filha única foi um dos desafios mais difíceis da minha vida. Isso me obrigou a amadurecer rapidamente, mas também me ensinou que meus pais são como qualquer outro ser humano e tendem a cometer erros. Meu pai manteve uma presença constante em minha vida desde o divórcio, garantindo que cumprisse suas responsabilidades, pagando a pensão alimentícia à minha mãe e demonstrando seu compromisso em prover para mim apesar da separação. Ele também permitiu que minha mãe e eu continuássemos morando em nossa casa, embora ele tenha se mudado. A condição era que eu vivesse com minha mãe para garantir estabilidade em minha vida. Ele não queria que tivéssemos que
passar pelo processo de mudança e nos mudar para um bairro completamente novo. Atualmente moro principalmente com minha mãe, mas passo um fim de semana sim e outro não com meu pai. Esse arranjo me permite manter um relacionamento com ambos os pais. No entanto, tenho que admitir que desde o divórcio minha mãe piorou comigo como mãe. Ela está muito obcecada em se casar antes do meu pai. Acho que seu ego ficou profundamente ferido pelo fato de meu pai tê-la traído. Depois que a separação foi finalizada, ela começou a sair com mais frequência para bares e clubes, ansiosa para conhecer novas pessoas e talvez encontrar um novo parceiro rapidamente. Isso a levou a conhecer Dave apenas 3 meses após o divórcio. Dave é DJ e pai solteiro de um filho, Matheus. Dave e sua ex-esposa tiveram Matheus quando eram bem jovens e depois que ela os deixou, Dave assumiu toda a responsabilidade de criar seu filho. Matheus é 3 anos mais novo que eu e parece ser bem educado. Dave também parece ser um bom cara. No entanto, o verdadeiro problema começou quando comecei a notar o comportamento da minha mãe em relação a Matheus. Como você sabe, minha mãe sempre quis um filho homem, um sonho que nunca se realizou para ela. Então, quando Dave e Matheus entraram em nossas vidas, parecia que ela estava bastante emocionada com a perspectiva de potencialmente ter Matheus como filho. Ela constantemente ia às compras com ele, comprando sapatos ou camisas novas, e contava com orgulho a todas as suas amigas o quão bom Matheus era na escola ou o quão orgulhosa ela estava dele. No começo pensei que talvez ela estivesse apenas com ciúmes, mas ficou ainda mais claro que algo estava errado quando até meu pai começou a notar a mesma coisa. Minha mãe ligava constantemente para meu pai para perguntar se eu podia passar mais dias com ele porque ela queria fazer uma viagem com seu namorado e seu filho em vez de ficar comigo em casa, e se Dave tinha uma apresentação em algum lugar minha mãe o acompanhava. Tentei não me preocupar tanto com a mudança de comportamento dela, já que eu sempre ficava feliz em passar mais tempo com meu pai. Um dia as coisas chegaram a um ponto crítico quando minha mãe voltou para casa de uma de suas viagens e me informou que ela e Dave haviam ficado noivos. Isso foi inesperado e rápido demais, já que eles só estavam namorando há alguns meses. Eu queria questioná-la, mas sabia que se dissesse algo negativo ela interpretaria como falta de apoio, então simplesmente fiquei calada e disse o quanto estava feliz por ela. Minha mãe então me informou que havia decidido que Dave e Matheus se mudariam para nossa casa. Fiquei surpresa com esse anúncio, especialmente porque a casa nem era dela, pertencia ao meu pai, que nos permitiu continuar morando lá após o divórcio. Como era de se esperar, quando meu pai soube dos planos dela, ficou furioso. Ele disse sem rodeios que se ela quisesse que Dave e Matheus se mudassem, Dave teria que pagar um aluguel a ele todos os meses. Ele não ia deixar que outra pessoa morasse em sua casa de graça. Minha mãe não reagiu bem, discutindo com meu pai e o acusando de estar com ciúmes e tentar sabotar seu relacionamento porque ela finalmente estava feliz com alguém. Ela estava convencida de que a recusa dele em deixar Dave se mudar sem pagar aluguel era uma tentativa deliberada de arruinar as coisas para ela. Mas meu pai se manteve firme. Ele a lembrou que a casa pertencia a ele e que só a havia permitido ficar lá por minha causa. Ele deixou claro que se ela achasse que ele estava sendo um problema, então ela também teria que começar a pagar aluguel ou se mudar. A situação inteira se intensificou, mas no final Dave interveio e concordou em pagar o aluguel ao meu pai. Ele e seu filho então se mudaram para nossa casa. No início Dave se mudou para o quarto principal com minha mãe, enquanto Matheus se apoderou do quarto de hóspedes. Tudo parecia se estabelecer em uma nova rotina e Matheus e eu jogávamos muitos videogames juntos. Eu estava feliz por finalmente ter um meio-irmão, já que fui filha única por muito tempo. Mas não demorou muito para que Matheus começasse a reclamar da cama no quarto de hóspedes. Sua cama era velha e compreensivelmente afetava seu sono. Dave prometeu que compraria uma nova em breve. No entanto, uma tarde cheguei em casa e descobri que a cama do meu quarto havia sido transferida para o quarto de Matheus, enquanto a cama do quarto de hóspedes havia sido colocada no meu. Perguntei à minha mãe por que isso tinha acontecido. Ela descartou casualmente, dizendo que Matheus merecia uma boa cama para dormir e que não era grande coisa. Argumentei com ela que poderia ter comprado uma cama para ele como havia prometido. Ela deu de ombros e respondeu que eu era mais velha que Matheus, então deveria aprender a fazer sacrifícios pelo bem de sua nova vida. Após esse incidente, aos poucos ficou dolorosamente claro para mim que minha mãe estava claramente favorecendo Matheus em relação a mim, o tratando com um nível de cuidado e atenção que não era normal. Por exemplo, durante o jantar ele podia se servir de segundos pratos sem questionamentos, mas se eu tentasse pegar mais ela batia na minha mão e me dizia duramente para não ser gorda. A ironia era que eu nem estava acima do peso, era atlética, ativa e tinha um apetite saudável, mas ela insistia que Matheus, sendo um menino em crescimento, merecia comida extra mais do que eu. Depois houve a vez em que meu pai me disse que tinha ingressos para um jogo de beisebol e queria me levar. Eu estava animada e mal podia esperar para ir, mas quando contei à minha mãe, ela imediatamente insistiu que eu deveria deixar Matheus ir no meu lugar. Seu raciocínio? Porque ele é um menino e vai gostar mais. Obviamente meu pai se recusou a levar Matheus no meu lugar e eu fui como planejado originalmente. O jogo foi ótimo e fiquei feliz por passar esse tempo com meu pai. Em várias ocasiões minha mãe planejava passeios de um dia apenas com Dave e Matheus, deliberadamente me excluindo de seus planos. Se Matheus me convidava para me juntar a eles, ela insistia que apenas os 3 precisavam ir como uma família e que eu, sendo mais velha, deveria ficar de fora. Desta vez era como se ela estivesse criando uma nova família que não me incluía totalmente. A exclusão era dolorosa, me fazendo sentir como uma estranha em minha própria casa, como se estivesse sendo empurrada para fora. Quando meu aniversário de 18 anos se aproximava este ano, meu pai informou à minha mãe que queria organizar uma grande festa para mim para celebrar meus 18 anos e minha formatura do ensino médio. Como nossa casa era espaçosa o suficiente e tinha um grande quintal, ele planejava contratar um serviço de buffet e ter tudo preparado lá. Minha mãe não teria que mover um dedo, já que ele estava cuidando de todos os preparativos. No entanto,
Como era de se esperar, minha mãe tentou se opor, argumentou que organizar um evento tão grande para mim era desnecessário e que poderíamos simplesmente ter um jantar em família em um restaurante. Meu pai argumentou que, sendo eu sua única filha, ele queria celebrar um marco tão importante em minha vida com o resto de nossa família e amigos. Embora eu concordasse com a ideia do meu pai, minha mãe não estava disposta a deixar passar tão facilmente. Ela então argumentou que fazer uma festa tão grande para mim seria um tapa na cara de Dave, já que ele nunca poderia se dar ao luxo de fazer algo similar para Mateus quando ele eventualmente se formasse. Afirmou que era injusto fazer Mateus se sentir excluído ao organizar um evento que era totalmente sobre mim. Em seguida sugeriu que talvez pudéssemos celebrar Mateus também durante a festa. Era para ser o meu dia especial único. E no entanto, minha mãe estava mais preocupada com como isso poderia afetar Mateus e Dave. Era como se ela não pudesse suportar a ideia de que eu tivesse um momento que fosse puramente sobre mim, sem de alguma forma envolver Mateus. Meu pai, no entanto, já estava farto de seus argumentos. Ele a lembrou firmemente que Mateus não era da sua conta e que esta festa era para mim, sua filha, que merecia ser celebrada. Deixou claro que iria organizar esta festa gostasse ela ou não, e se sua nova família não gostasse, então todos estavam desconvidados da minha festa, e esse foi o fim da discussão. Isso fez com que minha mãe imediatamente se retratasse de suas declarações e aceitasse de má vontade me deixar celebrar. No entanto, quando chegou a hora de planejar a festa, minha mãe continuou interferindo em tudo. Começou a ditar como as coisas deveriam ser feitas, dizendo que como Dave preferia comidas veganas, precisávamos ter mais opções veganas na minha festa. Agora, isso seria um completo desperdício de dinheiro, já que eu sabia que ninguém mais era vegano, mas eu não queria brigar com ela, então aceitei. Eu adoro comer peixe e queria pedir um prato de peixe, mas minha mãe me informou que Mateus não gostava de peixe, então eu não deveria pedir nenhum prato de peixe. Tentei manter a calma e disse firmemente que esta era minha festa e que eu queria pedir a comida que eu gostava. Se ela, Dave ou Mateus tivessem algum problema com algo que eu fosse pedir, então poderiam simplesmente não comer só por uma noite. Minha resposta enfureceu e ela gritou comigo, me acusando de desrespeitar sua família e me chamando de mimada. Ela continuou afirmando que o dinheiro do meu pai estava subindo à minha cabeça e que eu precisava aprender a me preocupar também com seu marido e seu filho. Ela balançou a cabeça, agitando um dedo na minha cara, e me disse: Eu deveria te dar uma lição por agir de forma tão arrogante. Em seguida insistiu que se eu não considerasse o que Dave e Mateus gostavam enquanto planejava esta festa, ela me castigaria e tiraria meu telefone. Naquele momento eu vi tudo vermelho. Percebi que estava prestes a completar 18 anos e que não tinha mais nada a perder. De qualquer forma eu ia me mudar em breve. Então decidi finalmente deixar sair todos os anos de raiva reprimida. Gritei com ela dizendo que sempre havia considerado as necessidades de Mateus e Dave, mas que esta era minha festa, minha última celebração antes de me mudar, e eu merecia a liberdade de tomar minhas próprias decisões. Eu disse a ela que tinha mantido a boca fechada por tempo suficiente e que se ela tirasse meu telefone ou me castigasse sem motivo, eu ligaria para os serviços de proteção à criança por me torturar mental e emocionalmente todo esse tempo. Obviamente era mentira, mas eu queria que ela pensasse duas vezes antes de me maltratar novamente. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando me ouviu dizer isso. Ela sabia que uma investigação poderia afetar seu relacionamento com Dave e Mateus. Continuei dizendo que se ela não me via mais como sua filha, então eu cortaria todo o contato com ela quando fosse para a faculdade. De qualquer forma, eu não queria uma mãe que nunca me priorizasse, que sempre colocasse os outros antes de mim e que me fizesse sentir como se eu fosse a segunda opção na minha própria casa. Foi um momento de honestidade crua e sem filtros, e deixei claro que estava farta de ser deixada de lado. Ela então começou a insistir que eu estava exagerando e que tudo que ela sempre quis era que eu tratasse Dave e Mateus como tratava outros membros da família. Depois dessa discussão, ela evitou dar suas opiniões o máximo que pôde sobre a festa. No dia da festa eu estava animada para celebrar com minha família e amigos. Dave se ofereceu para tocar música para o evento e foi ótimo. Enquanto isso, meu pai estava ocupado conversando com alguns parentes, gabando-se orgulhosamente da universidade para a qual eu estava prestes a ir. No entanto, a única pessoa que se destacava como ovelha negra era minha mãe. Ela estava na cozinha bebendo sua margarita e claramente evitando se misturar com o resto de nós. Seu desinteresse e desapego eram palpáveis. E era difícil não notar como ela estava se distanciando da celebração. Até Dave notou quão distante ela estava e foi conversar com ela, tentando convencê-la a aproveitar o dia como o resto de nós. Quando começaram a servir a comida, observei como minha mãe preparava cuidadosamente pratos para Dave e Mateus. Ela parecia ter um cuidado especial em garantir que eles tivessem tudo o que gostavam. Eu queria deixar que o resto dos convidados se servissem primeiro, então fiquei um pouco para trás esperando minha vez. De repente, do nada, minha mãe se aproximou de mim com um prato de comida. Olhei para ela com curiosidade, sem saber o que pensar desse gesto inesperado. Ela me entregou o prato e me desejou feliz aniversário. Fiquei perplexa e perguntei o que ela estava fazendo, especialmente porque nunca, em todos os anos que eu podia lembrar, ela havia me servido um prato de comida antes. Ela simplesmente deu de ombros e disse que queria fazer isso por mim, já que agora eu tinha 18 anos. Era difícil admitir, mas naquele momento senti uma sensação calorosa e reconfortante no estômago. Apesar de tudo, havia algo reconfortante em ela fazer algo por mim, mesmo que fosse algo tão simples como me servir um prato de comida. Por um breve momento senti como se ela estivesse tentando construir uma ponte sobre a lacuna que havia crescido entre nós. No entanto, assim que dei uma mordida no peixe do meu prato, tive que cuspi-lo. Minha boca reconheceu um gosto de sal e comecei a tossir incontrolavelmente. Os convidados ao meu redor se viraram para
olhar, e alguns dos meus primos rapidamente me ofereceram água tentando me ajudar a me acalmar. Olhei para o meu prato perplexo e perguntei se o peixe estava muito salgado. Eles balançaram a cabeça confusos. Cada vez mais desconfiado, examinei meu prato novamente e então olhei para minha mãe. Nossos olhos se encontraram e notei que ela tinha um sorriso zombeteiro no rosto. Levei um momento para perceber que em sua mão ela agitava um saleiro vazio, como se indicasse que havia adicionado sal demais ao meu peixe de propósito. De repente me dei conta de que ela claramente havia manipulado minha comida. O que você está fazendo? Perguntei com a voz tensa. Você realmente colocou sal no meu peixe? Por que você faria algo assim? Ela me olhou ainda sorrindo com suficiência, como se tudo fosse apenas uma brincadeira mesquinha. Com um tom frio ela disse que havia me avisado para não pedir peixe, mas eu insisti, então essa era sua forma de me dar uma lição por ser sempre tão mimada. Ela insistiu que isso era apenas uma brincadeira inofensiva, mas que me ensinaria a nunca discutir com ela no futuro. Eu disse o quão desagradável ela era como mãe por sequer pensar em fazer algo assim. Minha mãe simplesmente riu com desprezo enquanto se afastava, como se eu não significasse nada. Com câmeras instaladas ao redor da casa eu sabia que tinha uma forma de expô-la. Depois da festa decidi baixar o vídeo da câmera de segurança do quintal. A filmagem mostrava claramente minha mãe adicionando sal ao meu prato antes de se aproximar de mim e entregá-lo. Mesmo enquanto escrevo isso, o pensamento do que ela fez me deixa fervendo de raiva. Estou planejando compartilhar o vídeo com Dave e Matheus quando me mudar da casa em breve. Gostaria de poder confrontá-la ou expor seu comportamento agora mesmo, mas vou manter a boca fechada e esperar o meu momento, por enquanto até que eu esteja longe dela. Então, sou eu a massa expor minha mãe a todos? Atualização. 1 mês e meio se passou desde minha última atualização. Finalmente me mudei de casa. Meu pai me ajudou a levar todas as minhas caixas para meu dormitório na universidade e o resto das minhas coisas está na casa dele por enquanto. Ainda não contei ao meu pai o que aconteceu com minha mãe porque sei que ele ficará furioso, e me preocupa que isso possa levar a uma grande discussão. Agora que estou fora de casa, estou pronta para seguir em frente com o meu plano de expor minha mãe, já que ela não pode mais me machucar. Acredito que Dave e Matheus merecem saber a verdade sobre minha mãe, embora possa ser difícil para eles. Para todos que perguntam, tenho certeza de que Dave provavelmente notou como minha mãe me trata de maneira diferente de como trata seu filho, mas ele nunca interferiu. De qualquer forma, não o culpo por nada disso e meu foco está apenas em minha mãe, que é responsável por tudo o que aconteceu. Sei que ele poderia ter dito algo sobre isso, mas ele não é meu pai nem era responsável por mim, essa era minha mãe. Atualização 2. Li o conselho de todos e esta manhã decidi criar um chat em grupo com Dave, Matheus e meu pai. Escrevi uma mensagem detalhada explicando como fui tratada de maneira diferente de Matheus ao longo dos anos, me certificando de enfatizar que Matheus não tinha culpa de nada disso. Em seguida descrevi o incidente que ocorreu no meu aniversário onde minha própria mãe sabotou minha comida adicionando uma garrafa inteira de sal, me fazendo cuspir a comida com desgosto apenas para me dar uma lição. Contei a eles como me cansei do comportamento abusivo da minha mãe em relação a mim ao longo dos anos, e para respaldar minha história enviei o vídeo como prova. No final da minha mensagem perguntei a Dave se ele se sentiria realmente confortável tendo seu filho perto de uma mulher tão vil, que não tinha vergonha de tratar sua própria filha dessa maneira. Isso aconteceu há alguns minutos e ainda estou esperando que eles leiam e respondam. Atualização 3. Agora que tenho algumas respostas posso fazer uma atualização. Estava esperando que tanto Dave quanto meu pai respondessem para não fazer duas atualizações diferentes. Primeiro meu pai ligou para confirmar se tudo que eu disse era verdade e para me perguntar por que nunca compartilhei tudo isso com ele em detalhes antes. Eu me emocionei e expliquei que às vezes lutava para me abrir. Ele se desculpou comigo várias vezes e depois me disse que passou a manhã gritando com minha mãe. Ele também mencionou que está dando um aviso de 1 mês para ela se mudar. Disse que estava pensando nisso há um tempo, mas hesitou. No entanto, agora que ele sabe como ela me maltratou durante anos, não tem mais simpatia por ela e quer sua casa de volta. Mais tarde Dave também entrou em contato comigo e disse que não tinha ideia de que minha mãe me odiava tanto. Ele sempre pensou que eram apenas coisas típicas de mãe e filha, então se manteve à margem ao longo dos anos. Mas depois de ver o vídeo ele realmente percebeu o quão perturbada minha mãe estava. Quando ele confrontou minha mãe sobre isso, ela começou a me culpar por tudo como de costume. Isso levou a uma grande briga entre eles e ele decidiu se distanciar dela. Ele até me disse que está adiando o casamento, que deveria acontecer este ano, embora isso seja algo que já vem sendo adiado há algum tempo. Matheus e eu também conversamos e estamos bem. Quanto à minha mãe, ela não parou de me ligar e enviar mensagens. Suas mensagens têm sido de todos os tipos, desde me insultar até me ameaçar por expô-la, mas eu não me importo mais. Decidi ignorá-la completamente e evitar qualquer interação com ela por enquanto. No final, não me arrependo de ter exposto minha mãe e espero que ela aprenda a não se meter comigo nunca mais. Atualização 4. Vários meses se passaram desde minha última atualização e sinto que finalmente posso respirar aliviada. Embora nem tudo seja perfeito, posso dizer com certeza que minha vida melhorou consideravelmente. Para começar, Dave finalmente decidiu deixar minha mãe. Algumas semanas atrás ele me ligou e pediu para nos encontrarmos para conversar. Eu estava um pouco nervosa, mas concordei. Nos encontramos em uma cafeteria perto da minha universidade e foi uma conversa que nunca esquecerei. Dave começou se desculpando profundamente. Ele me disse que se sentia terrivelmente culpado por não ter intervindo antes e por não ter notado a gravidade da situação. Ele explicou que sempre sentiu que algo não estava certo com minha mãe, mas que não conseguia identificar exatamente o que era. Ele me disse: "Sabe, sua mãe e eu nos comprometemos há muito tempo, mas sempre havia algo que me impedia de dar o próximo passo. Agora entendo
dizendo que era a personalidade dela que me fazia hesitar? Ele me contou que minha mãe sempre agia de maneira diferente quando estava com ele. Ela se mostrava carinhosa, compreensiva e aparentemente preocupada comigo. Constantemente dizia a ele que eu não podia passar tempo com eles porque estava com meu pai, mas que no fundo ela desejava que pudéssemos ser uma família unida. Sempre havia algo que não se encaixava. Continuou Dave. Eu queria falar sobre isso com você, mas ao mesmo tempo, não queria me intrometer no relacionamento entre mãe e filha. Agora me dou conta de que deveria ter feito isso e sinto muito por não ter te ajudado todo esse tempo. Eu disse a Dave que apreciava sua honestidade e que entendia sua posição. Não era fácil para ele se meter no meio de um relacionamento familiar tão complicado. Dave me contou que depois de ver o vídeo e ouvir minha versão dos fatos teve uma longa conversa com minha mãe. E como era de se esperar, ela tentou justificar suas ações e me culpou por interpretar mal as coisas, mas desta vez ele não caiu em suas manipulações. Eu disse a ela que não havia mal-entendido possível no que vi naquele vídeo, a forma como ela te tratou, como sabotou sua comida no seu próprio aniversário, e isso não é amor maternal, é crueldade pura. Ele me contou que minha mãe tentou minimizar o incidente dizendo que era apenas uma brincadeira e que eu estava exagerando, mas Dave se manteve firme. Ele disse a ela que se ela era capaz de fazer algo assim com sua própria filha, que garantia ele tinha de que ela não faria o mesmo com Mateus no futuro. Essa foi a gota d'água, disse Dave. Percebi que não podia construir uma vida com alguém capaz de ser tão cruel com sua própria filha. Que tipo de exemplo eu seria para Mateus? Dave me informou que havia decidido terminar definitivamente seu relacionamento com minha mãe. Ele não apenas cancelou o casamento, mas também disse a ela que não queria ter mais nada a ver com ela. Ele me garantiu que essa decisão não afetaria meu relacionamento com Mateus e que eu sempre seria bem-vindo em sua vida se assim desejasse. Por outro lado, meu pai tem sido incrivelmente solidário durante todo esse processo. Depois de saber de tudo o que havia acontecido, ele tomou medidas imediatas. Como mencionei antes, meu pai deu um mês para minha mãe se mudar da casa e ele cumpriu sua palavra. Meu pai me explicou que a casa sempre foi dele pois era sua antes de se casar com minha mãe. Após o divórcio ele nos permitiu continuar morando lá principalmente por mim para que eu tivesse um lugar estável e confortável. Ele também admitiu que parte dessa decisão se devia à culpa que sentia por sua infidelidade, que foi a causa inicial do divórcio. Mas agora, me disse meu pai, não há mais razão para ela continuar lá, e depois de como ela me tratou ele não pode permitir que ela continue vivendo em sua propriedade. Minha mãe tentou contestar essa decisão argumentando que tinha o direito de ficar na casa depois de tantos anos de casamento. Ela até ameaçou levar o assunto aos tribunais. No entanto, meu pai havia consultado seu advogado e tinha todos os documentos em ordem que provavam que a casa era exclusivamente sua. Finalmente, há alguns meses minha mãe se mudou. Não sei exatamente para onde ela foi, e francamente, não me importo muito. O que sei é que ela não está mais no lugar que considerei meu lar por tantos anos, e isso me dá uma sensação de paz que não consigo descrever em palavras. Quanto ao meu relacionamento com minha mãe, tenho certeza de que ela não está nada contente com todo esse assunto, mas como ela está bloqueada, não é como se ela pudesse me ligar para me dizer algo. Com relação a Mateus, depois de tudo o que aconteceu tivemos uma longa conversa. Expliquei que nunca o culpei pelo tratamento preferencial que ele recebia da minha mãe e que entendia que ele não tinha controle sobre essa situação. Mateus me confessou que às vezes se sentia desconfortável com a forma como minha mãe me tratava, mas que não sabia como abordar o assunto. Quanto ao meu pai, nosso relacionamento se fortaleceu ainda mais. Ele se desculpou repetidamente por não ter notado antes o que estava acontecendo e está fazendo um esforço consciente para estar mais presente em minha vida. Conversamos por telefone quase todos os dias e ele vem me visitar no campus pelo menos uma vez por mês. É bom deixar para trás minha mãe e sua toxicidade contra as mulheres. E antes que alguém diga, eu diria o mesmo sobre a toxicidade contra um homem. As pessoas são boas e mais independentemente de seu gênero. O que não é bom é generalizar apenas por ter uma experiência negativa com alguém.